E aí, pessoal, goleada no CT Eldorado, goleada do time de transição com muitos destaques, inclusive do time de Renato. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é a hora do ativo. Aqui eu tô com o ativo gladiador, mas você tem o ativo ultra para pimentar sua relação. Magrão, a coisa não tá bem? Tá aí a solução. Ativo. Ativo é a solução. Aqui na descrição do vídeo você tem o WhatsApp. Ligue lá para o pessoal do Ativo, mande a sua mensagem e receba aí em casa tanto o Ativo Gladiador, que é um multivitamínico que você vai curtir, que vai dar vitalidade todo dia, e também Ativo Ultra. Compre e tenha em casa o Ativo para não passar nenhum perrengue. Ativo é a solução. Gente, o time de transição do Grêmio venceu o Bagé pela Copa FGF, o nosso troféu Tarciso Flecha Negra, o querido, saudoso Tarciso. A homenagem é para ele e o Grêmio vai fazendo bonito na competição, lidera, está invicto, fez goleadas e hoje, mais uma vez, no CT Eldorado, fez 4-0, jogando uma boa partida com gols do Kevin, com gol do Vini Paulista, gol do Gabriel Silva e gol do Kaká. A gente pode falar uma série de situações do jogo. E eu quero começar falando dos jogadores do profissional, que começam a ganhar minutagem jogando neste time. Isso já havia acontecido em 2 jogos anteriores, um com a utilização de poucos jogadores e outro com praticamente um time inteiro que o Renato mandou para o César Lopes escalar. Vocês lembram que jogou o Léo Gomes, jogou quase todo mundo do profissional que não vem atuando. Olha como escalou o time mais uma vez o técnico César Lopes. O goleiro foi o Gabriel Grando. Isso mesmo, trabalhou muito pouco no jogo. O lateral direito durante todo o tempo, e aqui um destaque especial, foi Lucas Cauã, o lateral direito que é da Seleção Brasileira Sub-20 e que é expectativa do Grêmio para a próxima temporada. Lucas Cauã, tentem esse é o nome, jogou toda a partida. O zagueiro pela direita foi o Gustavo Martins. O Velasco entrou no lugar dele, o Velasco é a volante de origem, mas Gustavo Martins, que é um dos queridinhos do momento no Grêmio, tá? Tá muito bem visto, um zagueiro pela direita, muito bem visto, o pessoal gosta muito dele. O quarto zagueiro foi o Heitor, um pouco mais conhecido do torcedor, mas curiosamente ele perdeu espaço no Grêmio nos últimos tempos. E o lateral esquerdo foi o Thiago Rosa. E aqui um ponto especial, o cuiabano entrou depois, tá? E a gente vai falar sobre isso. O meio-campo abriu com o Fernando Henrique, que está fazendo muitos jogos pelo time de transição, jogando praticamente todos os jogos e tentando ganhar um espaço que perdeu, né? O Fernando Henrique perdeu alguns espaços e faz isso. Entrou depois o Kaká. O outro homem no meio-campo foi o Fernando Henrique jogou com o Ronald ao lado dele, o alemão Ronald, que é muito bom jogador, que a gente torce muito por ele. Depois, no lugar do Ronald, entrou o Kaká. Aí o Gabriel Silva foi o meia. Gabriel Silva, também com muita expectativa, e foi ele o meia. Aí jogou na linha, nos dois extremos, o Vitinho, que é pé esquerdo, jogou pelo lado direito, o Vini Paulista, né, que está crescendo, entrou no meio do jogo, fez gols. O Emerson saiu jogando ao lado do Kevin Quejada, eles na frente. Vitinho, Emerson e Kevin Quejada. Depois o Vitinho deu lugar ao Rubens e o Vini Paulista entrou no lugar do Kevin. E assim foi a escalação. E a gente vai para os destaques. O Grêmio começou o jogo, fez o gol cedo, 5 minutos. O Ronald cruzou na área, o Kevin fez o gol e acabou criando ali uma facilidade a mais no jogo, o Kevin fazendo o gol. Depois, já no segundo tempo, já com o Vini Paulista em campo, ele fez o gol em jogada do Emerson que foi um dos principais destaques. Depois a gente teve o Gabriel Silva de pênalti fazendo o terceiro, já para o final do jogo, e por fim, uma jogada do Cuiabano e o Kaká fechou o jogo. O que eu quero colocar aqui, que me parece importante da gente salientar? Gabriel Grando, profissional.
Gustavo Martins ganhando espaço. O Thiago Rosa tá jogando, o Cuiabano entrou depois. O Cuiabano parece pedir espaço também, tá? Aí nós temos Fernando Henrique tentando ganhar um pouco mais de moral, e aí nós temos lá na frente o Emerson, que também está nas graças do Renato. O Gabriel Silva, que é um jogador que jogou todo o tempo e a gente quer muito e torce muito por ele precisa recuperar o tempo perdido. Gabriel que começa muito forte, que ganha espaço, até mesmo com Wagner Mancini, depois com o Roger ele também tem episódios de algum protagonismo, se imaginou que fosse ele o nome mais forte daquele grupo, que tinha Bitelo, tinha o próprio Elias, mas ele não conseguiu se segurar e depois ele perdeu também mais espaço ainda com o Renato e está tentando buscar mais uma vez o seu lugar ao sol. Essa relação de jogadores, e por que eu faço questão de pegar jogadores? Eu, por exemplo, gosto muito do Vini Paulista, acho que está fazendo hora extra nesse time de transição, já tinha que ter subido. O Rubens é menino ainda, está ganhando moral, o Rubens é o canhoto, que joga pelo lado direito, vi jogar o Grenal sub-20 voltando de lesão, ele que no início subiu para o profissional junto com o Gabriel, aí ele teve aquela lesão no joelho, uma espécie de fratura no joelho, perdeu espaço, agora está também tentando recuperar. O Thiago Rosa tem aquela linha dele, é um jogador nem muito alto, nem muito baixo, faz aí um nota 6 muito bem feito, precisa sim de uma experiência para saber se vai ou não vai. O Cuiabano pede passagem, como eu disse, ou seja, há nesse momento uma integração interessante entre o que está acontecendo no profissional e o que está acontecendo no time de transição. Essa é uma coisa que eu valorizo e acho importante. Eu sei que o enfrentamento com o Bagé, com 12 horas, qualquer um desses, é menor. Nós sabemos disso. É óbvio que o Grêmio hoje, todos os jogadores aqui são profissionais e de boa remuneração. Nós estamos enfrentando estruturas muito menores. Mas é legal a gente ver isso aqui, porque é aqui que as coisas se definem. Daqui a pouco tem que enfrentar o Pelotas, daqui a pouco tem que enfrentar uns times que tem jogadores de gauchão, jogadores mais cascudos. E aí a gente vai olhar e vai ver direitinho como é que é o funcionamento. Então o futebol ele tem, neste momento, exatamente esse degrauzinho para subir. Alguns sobem, outros estabilizam. E os que estabilizam não conseguem mais ganhar tanta moral assim. Então este para mim é o ponto principal, este é o ponto que nós vamos entender e determinar, e a partir daqui, bom, aí tudo que acontece depois daqui só a história vai contar, que são as estrelas do futebol ou jogadores que não vingam. Tá na hora de começar a definir Lucas Cauã, Gustavo Martins, Heitor, Thiago Rosa, Fernando Henrique, Ronald Gabriel, Emerson, Kevin, Vini Paulista, Vitinho, Rubens. Está na hora de definir quantos estarão no profissional do Grêmio em 2023. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.